Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa 10 Minutos com a Política. Para esta noite temos como convidado Marcial Macome, ele que é porta-voz da Resistência Nacional Moçambicana, Partido do Renamo. É com ele que nos próximos 10 minutos iremos debater em torno daquilo que é a atualidade política nacional. Vem conosco. Uma vez mais, boa noite. Conforme referimos na nossa nota introdutória, Marcial Macome é o nosso convidado para estes 10 minutos com a política. Ele que é o novo porta-voz do Partido do Renamo. É jovem, que deu muito nas vistas durante as eleições autárquicas, juntamente com o Ivan, com o Venâncio. E uma das questões que também iremos colocar, mas a primeira questão que eu queria lhe colocar, Marcial, é como é que está a Renamo neste momento? Boa noite aos espectadores. A Renamo está bem, saudável, focada rumo às eleições de novo. Mas olhando para aquilo que é novo porta-voz, houve ali uma mudança de rostos. Gerardo Carvalho também foi chamado para a linha de frente. Esta situação que aconteceu, dessa remodelação a menos de 5 meses das eleições, não vem dar razão àqueles que acham que a Renamo, neste momento, está a passar por uma crise e há uma necessidade, eventualmente, para compensar o déficit de carisma do próprio Yusuf Mahamat. Essas novas pedras são colocadas na linha de frente, não visa, digamos assim, suprir esse déficit? Penso que não. Nós fomos para um congresso e quando vai ser um congresso, espera-se uma dinâmica diferente e essa dinâmica, o presidente eleito em congresso é legítimo para montar as pedras que acha que, diante do desafio que se colocam, poderão dirigir o partido a bom porto. É neste contexto que o presidente foi montando novas estruturas, reconduzindo alguns para alguns postos e colocando novas pessoas para alguns postos. Por exemplo, o caso do meu antecessor, está agora como presidente da mesa do Conselho Nacional e era preciso ocupar-se essa vaga e o partido entendeu que eu devia ser. Não foi por causa do desgaste do próprio Manteiga, depois desse desgaste com o Venâncio, não foi por um pouco por isso? Não, porque em termos estatutários, a função que ele exerce agora é incompatível com a função de porta-voz e com a função de chefe de Departamento de Informação, razão pela qual eu estou como chefe de Departamento de Informação e porta-voz do partido. Estamos sensivelmente 45 dias do início da campanha eleitoral, até menos, e há vozes que acham que a Renamo, neste momento, não se faz sentir, olhando para aquilo que são os outros candidatos, especialmente Daniel Chapo da Frelimo, Venâncio, que é um candidato que concorre independente ou pela CAD, não sabemos. Parece que o Yusuf Mahamat está desaparecido do combate. Eu penso que esta interpretação é errada, até porque se nós analisarmos, tendo em conta os dados recentes publicados pelo INE, de que a maior parte da população moçambicana encontra-se na zona rural e é lá onde tivemos uma crescente significativa, um grande crescente nível de pobreza de 46,1% para 68,2% da pobreza, de nível de pobreza, e que isso perfaz um pouco mais de 22 milhões de habitantes moçambicanos que se encontram na linha da pobreza. Isso exigiu que o presidente Yusuf Mahamat, por exemplo, neste momento, descesse por essas bases para manter contato com essas pessoas e esteve a trabalhar nos distritos de Sofala, agora entre Manica, para manter contato com essas pessoas e se inteirar do que é que está a acontecer no terreno. Porque muitas vezes temos assistido aquilo que é a produção de políticas públicas centradas na Julius Nyerere. Mas Moçambique é muito mais do que Julius Nyerere. É preciso adentrar os problemas dos moçambicanos dentro dos postos administrativos. Mas olhando quando falam da crise da Renamo, quando nos traz essa dimensão de que o Yusuf Mahamat está nas zonas rurais, a perspectiva está tentando trazer aquela perspectiva que, mesmo do ponto de vista da alegada crise da Renamo, é uma crise urbana, no sentido que o eleitorado da Renamo rural continua lá. Bom, está a dizer que é uma alegada crise, ainda bem que diz que é uma alegada, porque concorda comigo que é uma suposição. E por ser uma suposição, eu reitero que na Renamo não tem nenhuma crise, a Renamo está bem. E essa suposta crise das zonas urbanas, não constitui verdade, porque estamos aqui a fazer trabalhos. Aqui ao nível da cidade de Maputo, por exemplo, a delegação da cidade de Maputo está fazendo trabalho aos níveis de pré-campanha, porta a porta, está fazendo trabalho e está a ter uma recepção muito boa. Não há, olhando para a cisão que aconteceu depois da situação que aconteceu com o Venâncio Mondlane, Marcelo não acha que a Renamo de fato entrou num processo de crise? Não. Pelo menos nas grandes cidades. Há uma juventude que aparece para seguir o Venâncio. É típico de movimentos em tempos eleitorais. Para nós, como Renamo,
não nos assustamos com o surgimento de novos movimentos nem de novos partidos, até porque a nossa grande bandeira é que nós lutamos para que esses movimentos existam. E justamente por isso nós ficamos felizes com o surgimento de, por exemplo, desta coligação. O reaparecimento público desta coligação significa que as pessoas estão livres de ter mais acesso para uma competição leal do processo democrático. Mas diz está feliz, mas se olharmos, por exemplo, para aquilo que aconteceu na CNE, consta que os membros da RENAMO estiveram na linha da frente para impedir que este partido CAD pudesse ser aceito nas suas listas. Nós estamos aqui numa espécie de demagogia. Diz que está satisfeito com esse surgir, mas do ponto de vista institucional, a RENAMO está a liderar o processo que visa coartar, digamos, esse partido. Até onde eu sei, a RENAMO não está a liderar nenhum processo, mas já vou lhe tranquilizar e lhe puxar a memória. Não sei se é de lembrar, nas eleições muito recentes, a RENAMO processou a todos os vogais da CNE, inclusive os da RENAMO. Inclusive processou os membros do Conselho Constitucional, inclusive os indicados pela RENAMO, para dizer que a RENAMO respeita o princípio de separação institucional e a não interferência. E por justamente respeitar o princípio... Mas está a dizer que os advogados da RENAMO na Comissão Nacional de Eleições não agem em função da orientação do partido? O que eu estou a dizer é simples, que nós partimos do pressuposto de que, depois de indicado para os órgãos, as pessoas agem em função da sua deontologia profissional. E quando esta fere, inclusive, os interesses da RENAMO, nós, num passado recente, demonstramos com base num processo crime contra todos eles. E não foi exclusivo... E qual é o desfecho desse processo? Isso cabe à Procuradoria-Geral da República, que até aqui está a optar por arquivar esses processos. Mas nós submetemos e esperávamos... Mas a nível do partido, se a RENAMO diz que processa o Mazanga, processa, por exemplo, os outros vogais da RENAMO, mas ao mesmo tempo não lhes retira de confiança política. O que nós esperávamos deste processo é que, ao nível da PGR, fosse feito um trabalho de apurar-se o que é que está por detrás disso e, por via legal, fossem responsabilizados sem que necessariamente os partidos políticos tivessem que sancionar, porque a nossa missão não é sancionar ninguém. Mas vocês, como RENAMO, estão tranquilos com essa CNE? Acham que essa CNE oferece garantias de garantir um processo eleitoral transparente, justo? Bom, nós já denunciamos no passado, até neste processo eleitoral, que há irregularidades que acontecem em todos os lugares, desde o processo de licenciamento, inclusive até o uso de meios públicos para a campanha, e inclusive a própria CNE já apareceu. Nós acreditamos na responsabilidade institucional. Nós pensamos que, nós sabemos como é que até então a CNE, o histórico da CNE nunca foi abonatório para a RENAMO. Há de recordar que no passado... Parece agora uma coligação ali no meio, pelo menos é o que um dos vogais, o Salomão Moeno, disse num despacho aqui de entrevista, a denunciar uma coligação entre os três partidos políticos representados na CNE. Bom, tem conhecimento dessa coligação? Não tenho, não posso desmenti-lo, porque até porque ele é membro da CNE, mas é preciso um pouco não se esquecer do passado do próprio Salomão Moeno. O Salomão Moeno, nas eleições que a RENAMO ganhou, absteve-se de votar. Nas eleições autárquicas, absteve-se de votar. E hoje aparece a dizer que a RENAMO coligou-se com a Frelimo. O que é que está por detrás desta figura? E vale lembrar que no passado esta mesma figura tinha sido cooptado para a CNE, pela RENAMO. E hoje foi cooptado pela Frelimo. Então é uma figura de não muita credibilidade, pelo que prefiro não comentar as suas falas. Estamos mesmo, a produção já começa a apertar aqui por vista do tema, mas eu queria colocar mais duas questões. Marcial, eu falava aqui que nas últimas eleições autárquicas de 2023, o Marcial apareceu na linha da frente, estava com o Venâncio, juntamente com o Ivan, eram os dirigentes, digamos, daquele movimento todo que reclamava ou denunciava a suposta fraude eleitoral. Mas já consta que depois, tal como o Ivan, o Marcial, digamos, abandonou o barco do Venâncio. É tido como um traidor no seio daquela juventude. E agora é porta-voz, recebe o cargo de porta-voz. Primeiro foi a Assembleia Municipal, agora é porta-voz.
parece que está sendo promovido. Então, a questão, no fundo, partilha dessa ideia de que o Suf Mahamat está a promover a juventude, digamos, colaboracionista, digamos assim, que tirou o tapete aquilo que era a principal ameaça ao poder hegemônico de Renamo. Em 2014, o Partido Renamo colocou-me como técnico nas eleições no estado da cidade. Em 2011, eu já representava a Renamo na PIPA, Program for Young Politicians Southern Africa, muito antes de nós estar na Renamo. Eu saí de Moçambique para estudar fora, já estava na Renamo. Eu nasci na Renamo. Não venero pessoa, venero instituição. O meu compromisso é com a instituição, não com a pessoa. Aqueles princípios que norteiam a Renamo, aqueles princípios institucionais que prevaleceram desde o período da guerra até a democracia e a ideologia da instituição é o que me norteia, não pessoa. Mas era visto como Venâncio. Porque Venâncio era membro da Renamo. Era uma relação institucional, não era uma relação de amizade, de cumplicidade política. Não, Venâncio era membro da Renamo. Todo aquele que estiver como membro da Renamo, eu vou trabalhar com ele até conseguirmos alcançar os resultados que a instituição se propõe a alcançar. Se esta pessoa abandona estas ideologias, não tenho por que continuar com ele como quem estamos na luta do mesmo objetivo. Essa pessoa já tem um outro propósito. O meu propósito continua o mesmo. Mas aquela está a dizer que quem abandonou, quem traiu a causa não era Renamo, foi o Venâncio Monteiro. Mas o Renamo desde sempre mantém-se com os seus ideais. Quem mudou, por exemplo, agora, quem mudou de ideais não foi a Renamo. A Renamo continua com os mesmos ideais. E mesma ideologia. Quem saiu da Renamo não foi a Renamo. Por isso que eu não sou de seguir pessoas. Eu sigo princípios institucionais. As pessoas passam, mas a instituição fica. Se calhar um rodapé mesmo. Chegou a dizer numa certa televisão, acho que foi na Miramar ou numa outra televisão, a diagnosticar uma espécie de uma psicose na pessoa. É possível desenvolver um pouco essa situação? Falava de transtorno de personalidade narcisista. As figuras que sofrem de transtorno de personalidade narcisista são aquelas que pensam que tudo deve girar em volta da sua figura. Aquelas que não conseguem lidar com o sucesso do outro. Trata-se de figuras que todas as ações devem estar viradas para elas. É neste contexto que eu falei da possibilidade de se estar diante de uma situação de transtorno de personalidade narcisista. Aliás, depois de eu ter me pronunciado em torno desta matéria, várias pessoas vieram a secundar esta tese, inclusive até médicos. Mas, enfim, é um assunto que não pretendo me aprofundar nele, porque não é minha área, não sou psiquiatra nem psicanalista. A última palavra, uma última questão mesmo, para fechar. Marcelo, acredita mesmo que o Suf Mahamat é um candidato viável, não sabe? Tem um programa, tem um propósito e, acima de tudo, tem carisma suficiente para fazer face ao Venâncio Mondlane e mesmo ao próprio Daniel Chapo? Bem, nós como Renamo só temos um único adversário. E o nosso candidato só tem um único adversário, porque nós nunca disputamos com o terceiro nem segundo. Quem está a governar este país é a Frelimo e nosso adversário é o adversário da Frelimo. Não temos outro adversário fora isso. Okay. Muito obrigado. Portanto, ficaram aqui as declarações do Marcial. Teremos, obviamente, outras oportunidades. A MBC abriu agora um programa novo, que é a Eleição de 2024. Teremos outras oportunidades para aqui, com mais profundeza e mais acuidade, desenvolver mais questões ligadas à política nacional, essencialmente o círculo eleitoral de 2024. Portanto, o programa 10 minutos fica por aqui. Foi um enorme prazer trabalhar para si. Voltamos na próxima quinta-feira com mais um convidado ligado à política nacional, que vai também analisar também aquilo que é a atualidade política. Boa noite e até quinta-feira.